E vamos ao nosso último tópico da nossa apresentação, para em seguida concluirmos, darmos um fechamento e uma conclusão final. Eu vou estar falando agora sobre hoax, assuntos falsos, sites falsos, páginas falsas, postagens falsas, hoax literalmente, que estão aí para enganar a quem? A os ativistas da geoengenharia. Sim, saiba você, se você é um ativista da geoengenharia, luta contra os chemtrails, saiba que existe para você uma agenda em curso. Saiba que existem grupos na internet criados e financiados somente para enganar você, ativista da geoengenharia. Bom, eu vou começar a leitura aqui e a gente vai debatendo. Uma boa notícia. Talvez a geoengenharia, tal como está pintada na internet, não exista. Notícia boa? Bem, imagino que para aqueles que querem acreditar numa conspiração global de pulverização, essa não seja uma notícia tão boa assim. Na verdade, para muitos dos que estão há anos criando e divulgando material baseado nessa perspectiva, essa notícia pode vir como uma verdadeira rasteira, pois obriga os ativistas a reverem todos os seus conceitos acerca das chemtrails e, principalmente, a abandonar a maioria deles. Mesmo muitos não conseguindo lidar com essa realidade, a verdade mais aproximada é de que não estamos diante de uma mega operação clandestina global de pulverização. Nossa equipe rastreou, filmou e fotografou algumas centenas de aeronaves num período de mais de 2 anos nos estados de São Paulo e Santa Catarina. E em 99% dos casos, os aviões identificados eram comerciais e de empresas brasileiras como TAM e Gol. Em outros casos, eram aviões comerciais internacionais, como da Lufthansa e Emirates. Aqueles 1% de aviões que não são possíveis de serem rastreados constituem áreas da aviação que fogem do âmbito da logística comercial de passageiros, tal como o âmbito militar ou privado, dentre inúmeros outros. Isso torna claro o fato de que, se existe uma operação clandestina de pulverização global, ela supre menos de 1% do total de rastros vistos no céu. O grande montante está sendo gerado pelo tráfego aéreo ordinário, principalmente o comercial. Mesmo para nós, essa questão das chemtrails já está totalmente batida, todos os pontos esclarecidos, todas as más interpretações já quebradas, já está tudo pronto. Mesmo assim, existem aí alguns grupos que, de forma por má intenção, divulgam falsos assuntos relacionados à geoengenharia. Um desses grupos hoax, uma das páginas hoax da internet, que cria conteúdos falsos extremamente articulados, é a página chamada ICA, International Chemtrail Association. Eu vou dar uma lida para a gente começar a entender melhor o que é a ICA, né? ICA é um agente profissional de desinformação que atua como uma página no Facebook. A ICA, International Chemtrail Association, apresenta-se como uma mega multinacional do ramo da engenharia climática que atua no mundo aplicando métodos de gerenciamento de radiação solar, através da dispersão de aerosóis estratosféricos. Apresentam-se também como uma instituição filantrópica e humanitária, compromissada com o meio ambiente e com a qualidade de vida. Mas a grande verdade é que essa suposta instituição não existe fora de sua página do Facebook. Não há somente um registro acerca dessa instituição dentro e fora da internet. Trata-se somente de uma página de Facebook criada exclusivamente para desinformar ativistas da geoengenharia. As postagens do ICA, em sua maioria, são hoax extremamente sofisticados, onde são aplicados conhecimentos que vão desde meteorologia e climatologia a marketing e propaganda. Tudo isso para criar a ilusão de que existe uma corporação internacional de pulverização estratosférica. Neste contexto, a ICA ainda faz questão de dizer em suas postagens que possui ligação com o Clube de Bilderberg, e com isso cria-se o cenário conspiratório clássico que vemos na internet acerca da geoengenharia. Esse site aqui chamado... Não é um site, né? Essa página no Facebook chamado ICA, International Chemtrail Association, é um hoax profissional. É um agente de desinformação
de alto nível, tal como eu jamais tinha visto algo parecido. Mas, de fato, é um agente completamente falso. Na verdade, a ICA, ela se autodenomina como uma associação internacional é uma grande empresa, né? A ICA seria uma mega empresa, uma grande instituição de milhões de dólares, antiquíssima, né? Segundo eles são super antigos, estão em atuação já há algumas décadas no mundo, né? E a ICA então seria responsável pelos principais projetos de gerenciamento de radiação solar no mundo. Eles se apresentam dessa forma, como uma mega multinacional do ramo da manipulação climática, né? Ou através da dispersão de aerosóis na atmosfera. Realmente um agente de desinformação extremamente hábil. Os caras, eles têm conhecimento sobre gerenciamento de radiação solar, eles têm conhecimento sobre patentes, eles têm conhecimento sobre pesquisas, eles têm conhecimento também sobre o próprio universo criado pelos ativistas, né? Desde de uma seca a um ARP, ou seja, todos os elementos usados pelos próprios ativistas da geoengenharia são conhecidos por esses agentes da ICA melhor do que nós mesmos. E eles aplicam também, eles são bons aqui em Photoshop, né? Uma série de elementos, eles colocam o símbolo da ICA em uma série de fotos que eles pegam aleatoriamente. Bom, vamos fazer o seguinte, para dar eixo aqui nessa apresentação aqui que eu estou fazendo, vamos dar uma analisada em alguns pontos específicos que a gente pode ver que se trata de um hoax, né? Que se trata de uma farsa, essa suposta grande empresa de gerenciamento de radiação solar que é a ICA. Vamos ver aqui alguns posts onde a gente pode comprovar rapidamente que isso aqui se trata de um hoax. Por exemplo, essa foto aqui. Essa foto que você vê ela toda hora na página da ICA, você acaba vendo essa imagem aqui, que é aquele mistério que rolou há um tempo atrás de uma espécie de fenômeno atmosférico inexplicável. Eu vou botar lá para vocês verem, tá aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que circulou muito entre ativistas da geoengenharia, né? O que se afirmava é que poderia ser uma espécie de fenômeno oriundo de tecnologias de eletromagnetismo, ionização ou geoengenharia, né? Então vamos ver o que a ICA fala aqui, ó, sobre este fenômeno aqui. No campo, eu vou tentar ir traduzindo, né? Mas eu não sou expert em inglês. Eu vou tentar traduzir simultaneamente aqui enquanto eu vou lendo na minha cabeça, mas eu não sou muito bom em inglês. Vamos ver. No campo da geoengenharia, pesquisas são necessárias para garantir uma eficiente controle, né, da radiação solar. Programas de gerenciamento de radiação solar, né? Então a ICA está orgulhosa em revelar um de seus últimos bem-sucedidos protótipos de SRM, né, que é técnicas de gerenciamento de radiação solar, chamado SPA, Stratospheric Plasma Aerosol. Então está dizendo que a ICA tem orgulho em apresentar um dos seus últimos protótipos, chamados SPA, que é o aerosóis do tipo plasma na estratosfera, né? E diz assim: Here one can observe a test flight. Aqui nós podemos observar um teste de voo, né? Com a dispersão do aerosol do tipo plasma, utilizando um B2 modificado, um Spirit, uma nave do tipo Spirit B2, né? Então eles estão dizendo que aqui nós temos um exemplo da tecnologia utilizada por esta grande empresa chamada ICA, né? Que é uma das maiores e globais empresas no ramo da SRM, né? Gerenciamento de radiação solar, ou seja, geoengenharia. Eles se dizem ser os maiores no mundo, a ICA, uma mega empresa com membros, com instalações. Imagina uma empresa de verdade, como a Coca-Cola, por exemplo, só que seria a ICA. E a ICA não existe simplesmente, e ainda criam hoax estúpidos do tipo esse daqui.
Então, é isso que está dizendo, que isso aqui trata-se de uma tecnologia patenteada pela própria ICA, chamada SPA e tal. É um absoluto disparate o que está sendo dito aqui. Essa filmagem aqui, vamos botar aqui para a gente ver. Estão vendo? Essa filmagem ficou muito famosa durante um tempo na internet, principalmente entre os grupos de geoengenharia, né? Onde realmente se afirmava que poderia ser alguma tecnologia de gerenciamento de radiação solar através do plasma, né, na estratosfera, borrifando aerosóis na estratosfera. Mas na verdade não. Na verdade essa imagem aqui, isso é o que diz o ICA. A realidade verdadeira, vamos lá, ó. Do que se trata esse vídeo? Do que se trata esse vídeo? Se trata do lançamento da nave Soyuz 2 dos russos, né? Esse lançamento foi um lançamento muito famoso, que justamente por causa desse fenômeno atmosférico gerado pelo foguete Soyuz 2 durante a sua subida aos céus, né? Tá aqui o vídeo completo, né? Não cortado, tal como apresenta o ICA, mas o vídeo completo, onde nós vemos o lançamento da... Vamos assistir o vídeo então aqui. Vamos assistir o filme inteiro, para a gente ter uma noção. Aqui nós temos o filme inteiro sem cortes, né? Tal como apresentado no ICA, com cortes. E aí ele começa o processo, né, de se transformar naquela formação que a gente havia visto agora há pouco, né? Que alguns ativistas têm chamado de tecnologia de plasma estratosférico, etc. e tal, mas que na verdade se trata do lançamento da nave Soyuz 2 dos russos. Passado algum tempo ela vai se formando aquilo que a gente já tinha visto, né? Sem mistério nenhum, não trata-se de nenhum projeto de engenharia climática, trata-se apenas do lançamento de um foguete espacial. E tem mais, o ICA não para por aí, né? Vamos continuar aqui olhando. Então, só por esse vídeo a gente já conclui o nível de engambelamento deste grupo chamado ICA. Observem, eles criaram um texto extremamente bem articulado, utilizando nomes científicos, né? SPA, Stratospheric Plasma Aerosols. E eles falam mais, ó, Plasma aerosols induce electromagnetic field formations that are able to reflect about 20... ou seja, os plasmas aerosóis induzem campos eletromagnéticos e formação, tornando hábil a reflexão de 25% da luz solar, ou seja, dizendo que é uma técnica de gerenciamento de radiação solar super eficiente e tal. Então assim, eles vão utilizando, e sempre é engraçado, é o seguinte, no final de todo o texto da ICA, eles têm frases de impacto. Os caras, eles são como que se fossem formados em mídia e marketing, porque é um golpe de marketing. Esse ICA, eles utilizam todos os recursos de propaganda que você aprende num curso de
de marketing, coisa do tipo. Por exemplo, no final de todos os textinhos da ICA, eles colocam frases de impacto. Por exemplo, essa daqui, ó. Dimmer skies are safer skies. Na verdade, essa é a frase principal da ICA, como se fosse, né, a máxima utilizada por eles, o logotipo deles. Dimmer skies are safer skies. Ou seja, céus controlados são céus seguros. E eles querem enganar são os ativistas da geoengenharia, tá? Eles não, esse grupo da ICA, essa página da ICA, ela não foi feita para pessoas leigas em relação à geoengenharia. Sabe, pessoas do dia a dia comum aí que nunca olharam para o céu e nunca viram uma trilha? Pessoas comuns. A ICA não foi feita para essas pessoas. A ICA foi feita para os líderes de grupos e para os grandes ativistas e entusiastas dos chemtrails, da geoengenharia. É específico. Então a gente tem que notar o quê? A criação da ICA. O que ela fez? Ela se auto-intitula como uma empresa benfeitora, mas que é justamente para enganar o pessoal os ativistas. Os ativistas olham para a ICA com aquela cara do tipo, você é na verdade uma empresa atrelada aos interesses globais, você é uma empresa malvada e tal, mas que se passa por boazinha e tal. Então a gente vê até alguns, eu vou passar aqui, ó, uns posts lá para baixo para completar essa ideia que eu estou falando. Aqui, ó, como eu falei, eles são experts em propaganda, esse pessoal da ICA, os carinhas que estão por trás dessa ICA, né? Então eles criam realmente um clima, né, como se a ICA fosse uma instituição super humanitária, mas que na verdade carrega essa hipocrisia, né? Então é justamente para enganar o ativista da geoengenharia. O ativista da geoengenharia olha e fala, meu Deus, então realmente existe uma mega empresa hipócrita o suficiente para se passar de boazinha, né, com pessoas. A geoengenharia é boa. Por exemplo, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Ser saudável pode tornar uma pessoa feliz, mas a felicidade mesma pode está eu não consegui traduzir aqui, ó. This is why. Isso é por isso que a ICA would like to thank you, all followers and supporters. É por isso que a ICA agradece os seus seguidores e entusiastas, né? Então é tipo uma propagandinha falando sobre saúde e agradecendo as pessoas que seguem a ICA e que dão suporte à ICA, né? E novamente eles colocam a frase de impacto deles: Dimmer skies are safe skies, céus controlados são céus seguros. Então eles criam uma esfera, eles criam uma cara para a ICA, que é óbvio que qualquer ativista da geoengenharia vai ter vontade de vomitar ao olhar para esse tipo de coisa. Claro, eu sou contra a geoengenharia. Eu acredito, supondo, né, que eu sou um ativista da geoengenharia, porque realmente eu fui a minha vida toda. Sou um ativista da geoengenharia, entro no site da ICA, vejo uma quantidade enorme de materiais de alto nível, né, reais sobre a geoengenharia, porque eles têm papas na língua, né, eles sabem o que eles falam ali. Então eu encontro um conteúdo enorme sobre geoengenharia e uma empresa se auto-intitulando a protetora dos céus, né? Céus controlados são céus seguros. Uma empresa hipócrita, né? Que trabalha com essa ideia de... Pior é que, olha só, o nível deles, eles conhecem exatamente os processos da geoengenharia, a formação de halos solares, as nuvens cirros artificiais formadas pela passagem dos aviões. Então eles escolheram, vejam só, uma figura tradicional da geoengenharia com o halo solar e colocaram pessoas felizes, do tipo, céus químicos são céus seguros. Então eles jogam com essa faceta, eles criaram essa imagem, que é uma imagem para horrorizar ativistas da geoengenharia. E para que os ativistas da geoengenharia saiam endoidados compartilhando. Olha só, 168 compartilhamentos, 116 curtidas. Os posts da ICA são vastamente divulgados na internet pelos ativistas da geoengenharia. Olha só como é que é o viral, né? Um ativista, né, da geoengenharia, um cara que luta contra a geoengenharia, entra no site da ICA,
vê esse material absurdo do tipo, nossa, como que pode existir uma empresa tão hipócrita, tão malvada, se passando por boazinha, se passando pelaquela que salva o planeta, e na verdade é uma empresa má dos Bilderbergs, da conspiração global. O que faz esse ativista da GEL? Ele pega esse material e divulga nos seus grupos de Facebook contra a geoengenharia, falando assim, olhem a ICA, veja que empresa má, uma empresa da geoengenharia global, atrelada aos Bilderbergs e sei lá mais o que. O pior é que a ICA se denomina dessa forma, quer ver? Se a gente olhar aqui em alguns posts, aqui, achei, ó, realmente, é isso que eles fazem. Eles criam associações que não existem e se autoproclamam como uma empresa realmente existente. E veja só, nós já temos aqui pessoas divulgando nos grandes grupos de geoengenharia, né, nos grandes grupos de ativismo contra os chemtrails, as pessoas estão divulgando o material da ICA como se fosse verdadeiro. Então, por exemplo, aqui nós temos escrito assim, ó. Em uma reunião recente do ICA do Conselho de Governadores, foi levantada a questão da conformidade global. Com um membro ativo e fundador da Agenda 21, foi acordado que os interesses nacionais não podem prevalecer sobre os interesses globais. Olha só que frase de jogada boa. Claro que os virais aqui da ICA, né, os agentezinhos que fazem essas porcaria da ICA aqui, eles sabem como pensa um ativista da geoengenharia ou como pensa um conspirador. Então, é claro que todo ativista da geoengenharia sabe que existe um plano de controle global que visa instaurar uma nova ordem mundial e tal, e as pessoas associam a nova ordem mundial com a geoengenharia. E é o que está fazendo aqui o ICA, né? Então, dizendo que os interesses nacionais não podem prevalecer sobre os interesses globais. Isso já excita uma pessoa conspiratória ou um ativista da geoengenharia. Posteriormente, os membros concordam que o público em todas as nações deve contribuir para céus, aqui a tradução está errada, que é para céus Dimer, que é controlados e mais seguros, que é aquela frase, céus controlados são céus seguros da ICA, né? Além de tecnologias de gerenciamento de radiação solar da ICA. Começando em 2015, a imposição de um imposto de radiação solar será cobrada em todas as nações membros. Nações cuja luz solar excede prescritos níveis. Meu Deus, olha o que os caras estão falando, que loucura. Eles estão dizendo que as empresas que não se ajustarem às técnicas de radiação, de gerenciamento de radiação solar, SRM, elas serão cobradas, né, impostos sobre a radiação solar. E aí o que diz aqui, ó? Nações cuja luz solar excede prescritos níveis a ser retificada na próxima conferência de Bilderberg. Olha só que deficiência mental, gente. Olha o que esses caras da ICA criam. Eles estão dizendo aqui que a ICA, né, na próxima conferência dos Bilderbergs, quem são os Bilderbergs? O pessoal sabe, são os caras da conspiração global, né, que se encontram uma vez por ano para decidir os destinos da humanidade. Todo mundo sabe quem são os Bilderberg. Então, eles fazem muito bem o papel deles da ICA, que é criar essa ilusão de que existe realmente uma empresa multinacional global que emprega recursos, aviões extremamente sofisticados para pulverizar o globo terrestre em função de seguir agendas estabelecidas em encontros conspiratórios como o grupo Bilderberg. Então, está feito aqui o quê? O mito da geoengenharia. Eles estão reforçando o mito da geoengenharia, a geoengenharia folclórica, ou seja, um mega projeto global financiado por grandes instituições como a ICA, que financiam frotas e frotas de aviões especializados para borrifar aerosóis numa forma de controle de radiação solar global, etc. e tal. Isso não existe, financiado ainda por Bilderbergs e grupos conspiratórios e tal. Isso aí é o grande mito da geoengenharia, reforçado por esse agente da desinformação que é a ICA. E a gente vê as pessoas reproduzindo. Aqui nós temos um outro post, tá aqui, ó. Um outro post aqui também de líderes de grupos, onde a gente vê a ICA
se apossando de mais um dos temas gerados pelos próprios ativistas da geoengenharia, né? A ideia de que o Brasil pode estar, a seca terrível que está acontecendo no Brasil, em São Paulo e tal, é uma consequência da geoengenharia. Essa ideia, ela é muito interessante, eu fui um dos que defendi ela durante muito tempo, e nem defendo nem não defendo, pode ser, pode não ser. O fato é que a prerrogativa, essa ideia de que a geoengenharia é a causa da seca no Brasil, da seca em São Paulo, por exemplo, essa prerrogativa veio dos próprios ativistas, claro. Quem não conhece a geoengenharia não criaria uma prerrogativa dessa, mas quem conhece a geoengenharia pode lançar mão dessa hipótese, tá? Não é um fato, é uma hipótese, a hipótese de que a geoengenharia possa ser aquilo que está causando a seca em São Paulo. O que fez a ICA? Isso que é interessante, né? A ICA, ela é tão esperta que ela pega os temas atuais que estão sendo debatidos, que estão girando em torno dos grupos de geoengenharia, ela compra esses temas e os transforma em agente de desinformação. Então está dizendo aqui, ó, o Brasil está literalmente dominado. Para quem ainda não conhece, apresento-lhes a ICA, International Chemistry Association. Olha só, isso aqui é um membro de provavelmente um líder de um grande grupo que está apresentando para os membros do grupo a existência da ICA. Os responsáveis pela manipulação do clima no Brasil todo criam os problemas e depois vendem a preços absurdos a solução do problema. Então, mais um ativista da geoengenharia que cai no conto da ICA, né? Acreditando que a ICA é o quê? Os responsáveis pela manipulação do clima no Brasil todo, etc e tal. Então está dizendo aqui, ó, vejam o que eles dizem sobre o Brasil. Usei o tradutor do Google. Porque o ICA é um site internacional, né? E olha que interessante. O ICA é um site em inglês, mas que voltou seus olhos aqui para a questão da seca no Brasil e a questão da geoengenharia. Olha só como é que é. O Brasil hoje em dia, os ativistas da geoengenharia no Brasil hoje em dia formam um grupo pesado. Tão pesado que a ICA, que é um fake internacional, né, um hoax internacional, já utilizou o Brasil em uma de suas postagens, como a gente vai ler agora. O Brasil agora está comemorando uma das abordagens melhores técnicas de modificação do clima do ICA. Ou seja, o ICA se afirmando como o cara que está controlando o clima do Brasil, né? Depois de meses de seca persistente, de que é conhecido por ser a onda de calor recorde em São Paulo, o governo brasileiro decidiu contratar um dos nossos parceiros sul-americanos mais proeminentes, o Mod Clima, para realizar um dos maiores chuvas induzidos às operações dos nossos tempos. Ou seja, o ICA está aqui afirmando que entrou em junto com parceiros sul-americanos, né, está trabalhando em projetos de geoengenharia no Brasil, usando o lance da seca em São Paulo como uma das prerrogativas. Ou seja, uma criação total. Isso aqui não existe, a ICA não existe, ela não está em operação no Brasil com parceiros sul-americanos, isso tudo é uma criação. Aí ele diz assim, ó, a eficácia desse projeto trouxe uma redução de 96% de influência de radiação solar, bem como um aumento de cerca de 305% na precipitação de chuva, dizendo que eles estão fazendo chover no Brasil e tal. Opa! Aqui está o texto original em inglês, né, da própria ICA, e olha que coisa mais falsa, né? Eu vou clicar aqui. Ah, não. Eu vou lá na matéria original da ICA para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Essa aqui é a postagem original no site da ICA, né? Tá ali, ó, onde a gente vê em inglês esse texto sobre o Brasil. É uma teia de desinformação tão profunda que, infelizmente, eu acredito que a maioria dos ativistas da geoengenharia não vai conseguir se desvencilhar desse mito, tá entendendo? Uma série de bonecas dentro de bonecas dentro de bonecas que no final tudo é uma farsa. Por exemplo, não só o ICA, como também não só o texto do ICA, esse texto aqui são falsos, como a própria imagem não faz o menor sentido. Essa imagem aqui, ó, eles colocam uma imagem e depois eles põem um texto falando sobre a manipulação do clima que a ICA está fazendo no Brasil, né? Ou seja, que foto é essa aqui? Ridículo, porque na verdade essa foto não se trata de geoengenharia, essa foto não se trata de nenhum fenômeno artificial.
esse tipo de nuvem aqui, tal como vocês estão vendo, bem característico aqui, que aliás é usado muito nos grupos de geoengenharia como sendo uma espécie de nuvem química e tal, na verdade não é. Na verdade o nome daquela nuvem é Mammatus Cloud. São nuvens do tipo Mammatus. Qualquer pessoa que parar um pouco, estudar a formação de nuvens, vai conhecer a Mammatus Clouds. As nuvens do tipo Mammatus, elas formam exatamente esse tipo de nuvem arredondada, né? Vamos botar aqui um exemplo legal. Aqui, ó, né? Forma esse tipo de nuvem aqui. Isso aqui trata-se de um fenômeno natural que sempre existiu no mundo, não é de hoje. Olha lá. Certo? Isso aqui, ó, é uma foto de uma tempestade do tipo Mammatus e não tem nada a ver com geoengenharia. Então, ou seja, estamos diante aqui de um caso interessante para a gente analisar o nível de profundidade do mito que se criou acerca da geoengenharia. Nós temos uma instituição que se afirma ser uma mega conspiradora global de gerenciamento de radiação solar, né, de geoengenharia, colocando e é falso, não existe essa empresa, colocando um texto falando sobre o clima em São Paulo, no Brasil, e a seca, que também é um texto falso, e a própria foto do qual o post foi feito é uma foto falsa também, que não tem nada a ver com geoengenharia. Ou seja, é falsidade em cima de falsidade. Eu poderia continuar aqui muito tempo. Eu vou só usar mais um exemplo. Esse vídeo aqui está ficando muito longo, mas já deu de compreender o nível de desinformação que existe dentro do próprio grupo de ativistas da geoengenharia. Os ativistas da geoengenharia hoje estão sendo usados como estão sendo enganados por um esquema de desinformação que existe na internet, que reúne informações de todos os tipos numa salada mista e cria informações falsas, ou seja, existe uma agenda para os ativistas da geoengenharia. Existem muitos outros embustes em andamento agora, criados para os ativistas da geoengenharia, mas eu vou me encerrar só com a ICA, nesse último caso aqui, do professor e cientista Carlos Nobre, do qual, vejam só, a ICA, ela faz uma publicação sobre Carlos Nobre. Vamos ver aqui, ó. Ela diz assim, quer saber do que eu vou fazer? Eu vou botar ali no tradutor para poder a gente ver com mais facilidade aqui o texto. Diz assim: a ICA tem o prazer de destacar o trabalho de Carlos Nobre, cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e diretor do Centro de Ciências do Sistema Terra. O Sr. Nobre é um climatologista com interesse da pesquisa em ciência do clima e as alterações climáticas e é membro da Iniciativa de Governança Steering Group Gestão de Radiação Solar. Ok, tudo isso é verdade. Realmente, o Carlos Nobre, ele é de fato um cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e diretor do Centro de Ciências do Sistema Terra. Ele é tudo isso daí. Agora, aí é que está o engano do ICA, né? Como que eles operam? Eles associam ao site deles, qual é a importância, pensem comigo, qual a importância de, do nada, citar a existência dessa pessoa chamada Carlos Nobre, um brasileiro. Novamente um brasileiro, tá? Observem isso. Novamente um brasileiro, o site ICA Internacional. Qual o interesse em simplesmente citar e em parabenizar a existência desse indivíduo chamado Carlos Nobre? Bom, é assim que se trabalha com a desinformação. O que o ICA faz? O ICA cria posts onde agrega informações verdadeiras. Sim, todas essas informações que a ICA falou sobre o Carlos Nobre são de fato verdadeiras. Ele é um pesquisador, ele é um cientista sênior de tais e tais institutos brasileiros, realmente. Mas isso aí o que é? O que se trata disso? Trata-se de uma associação sem nexo. Você associa uma coisa verdadeira a uma coisa falsa. A ICA é falsa, a ICA não existe. O pesquisador sênior Carlos Nobre existe, é um meteorologista brasileiro. Mas o Carlos Nobre não tem nada a ver com geoengenharia, ele nem sabe o que são chemtrails, ele não sabe o que é geoengenharia. O Carlos Nobre é um brasileiro comum. Vamos lá dar uma olhada, olha só.
Tá aqui, ó. Academia Brasileira de Ciências. A gente tem aqui acesso à ficha completa de Carlos Nobre. Então tá aqui, Carlos Afonso Nobre, administrador de Ciências e Tecnologia, diretor de pesquisa, engenheiro eletrônico, pesquisador científico e professor titular. Ele não é um agente Bilderberg, ele não é um agente Illuminati, ele não é um agente da geoengenharia ou alguém que trabalha em parceria com a ICA. Ele não é nada disso, ele é só um pesquisador brasileiro que tem a sua formação em faculdades brasileiras normal. Tá lá, ó, as pesquisas dele na área da meteorologia tropical, interação biosfera-atmosfera, modelagem climática, estudos amazônicos, do qual a gente pode ver, dando uma lida aqui na biografia dele. Eu não vou ler a biografia dele inteira, se vocês quiserem vocês olhem aqui no www.abc.org.br. A gente tem a biografia inteira do Carlos Nobre, onde você vê que a grande centro de estudos da vida dele, ou aquilo que ele se dedicou a vida toda, foi o quê? Os estudos amazônicos. Ele é um perito em estudos amazônicos, em clima da Amazônia e alterações climáticas. Ele não é um perito em geoengenharia, ele nem sabe o que é a palavra chemtrails, provavelmente, porque ele é um estudioso comum. Inclusive aqui no Roda Viva nós temos aqui, ó, vocês podem olhar no YouTube, põe lá Carlos Nobre Roda Viva. Tem uma entrevista completa com mais de 1h30 sobre conferências climáticas, alterações climáticas, uma série de assuntos em relação ao clima atual do planeta e as perspectivas as novas formas de energia, né, o combustível fóssil, as energias renováveis. Nossa, uma quantidade de assunto que o Carlos Nobre fala durante 1h30 e ele não cita em nenhum segundo a existência de geoengenharia, ou de engenharia climática, ou de chemtrails. Ele nem sabe do que se trata isso. E só para enfatizar, como a área dele é pesquisas amazônicas, uma coisa que tem nada a ver com ICA, nem nada a ver com geoengenharia, nessa partezinha aqui ele fala exatamente o que é o centro da vida dele. Olha lá. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, eu como também na minha vida científica eu trabalhei quase toda com assuntos amazônicos, na Amazônia e com assuntos amazônicos. E depois de anos da minha vida visitando, viajando pela Amazônia, eu não concordo com a afirmativa de que é fácil reduzir desmatamento. Então, eu acho que tem uma concepção simplista de que porque o Brasil conseguiu reduzir em 80% os desmatamentos nos últimos... E assim ele vai continuar falando, eles estão ali falando sobre a questão do desmatamento na Amazônia e tal. Ou seja, esse é um homem comum, ele é um cientista, um professor brasileiro, especialista em questões amazônicas, não tem nada a ver com geoengenharia. Mas o que a ICA faz? Desinformação. Ela une informação verdadeira ao grande mito que a própria ICA e não só a ICA, mas esse mito sobre a geoengenharia que está se construindo na internet, do qual eu fui um dos propagadores durante os últimos 3 anos, um dos mais assíduos propagadores do mito da geoengenharia. Hoje eu criei culhão, eu tive que... Foi um baque, na verdade. Quando eu me dei conta de que não existem aviões borrifadores de uma mega empresa, de um plano global dos Bilderberg, quando eu me dei conta que não existe um plano global de borrifamento e que as trilhas que estão sendo deixadas no céu estão sendo deixadas por aviões comerciais, em sua grande maioria, e aviões a jato qualquer... E quando eu me dei conta de que a questão está na atmosfera e não nos aviões, os aviões são comuns, são jatos comuns. A trilha está se tornando permanente e se tornando aquela trilha comprida que se dissolve no céu por um fator atmosférico. Algo acontece na atmosfera, os aviões não são a questão. Quando eu comecei a me dar conta da verdadeira ótica da geoengenharia, e agora eu estou aberto porque existe um dogma entre os ativistas da geoengenharia, principalmente entre os líderes da geoengenharia, né, dos grandes grupos. Criou-se um pressuposto, uma ideia já fechada, um dogma. Ou seja, existe uma mega operação global de pulverização atmosférica, ponto. Isso é um fato absolutamente verdade, como se 1 mais 1 fosse 2, né? 1 mais 1 é 2, isso daí é um dogma
absoluto criado entre os ativistas e grupos de ativismo contra os chemtrails, né? É um dogma. Existe uma mega operação de borrifamento e ponto. A partir daí começa-se a especular e criar material e conteúdo baseado numa coisa que não é verdade, tá entendendo? A base disso tudo não é verdade. Criou-se um grande universo, mas um mega universo, onde se mistura verdade com mentira, informações de alta patente com excentricidades, e você junta isso tudo e você tem a geoengenharia mitológica que existe aí na internet. E o problema é que é difícil você largar disso, é difícil você olhar para si mesmo e falar: eu estive errado durante 3, 4, 5 anos, eu estive aqui lutando, estudando e divulgando uma coisa que agora eu vejo que é falsa. Todo mundo tem esse dogma já como um pressuposto e nem investigam mais. Ou seja, as pessoas elas começam a divulgar qualquer coisa. Por que eu estou fazendo esse vídeo sobre o Wicca? Porque eu vi nos últimos 3 dias alguns líderes e grandes entusiastas e ativistas da geoengenharia no Facebook divulgando o material da Wicca como se fosse verdadeiro. E eu não posso, nós não podemos, vocês próprios têm que se dar conta de que nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Então, bom, eu nem sei se eu falo mais, mas é tão escroto, né? O tempo aqui está acabando já, eu vou parar. Mas olha só, como é um absurdo, um absurdo. Aqui no caso, essa última foto aqui, olha só, isso aqui é uma bolha. Tá entendendo? Os caras, eles colocaram uma bolha de sabão para pegar trouxa. Isso aqui é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi. Não é nem um hoax bem feito, né? Tem alguns ali em cima, outras postagens que eles fazem bem feito. Essa aqui não. Eles estão falando, eles pegaram aqui, ó, um dos casos mais notórios, né, que foram divulgados em grupos de geoengenharia e tal, que são os chamados Chambo. Chambo são essas formações coloridas que acontecem em cima de nuvens de tempestade do tipo cúmulos. Às vezes, em cima de uma tempestade de cúmulos, forma-se essa abóboda, esse cogumelo, né, colorido que se forma por cima. Isso foi visto em muitos grupos e tal, começaram a associar com a geoengenharia, tal como as nuvens do tipo Mamatus também foram associadas. No entanto, a associação é por especulação. Ninguém sabe de fato se essa formação aqui é natural ou é induzida pela geoengenharia e tal. O fato é que, para variar, né, a Wicca pega isso aqui e cria mais um de seus enganos, né? Então, aquela foto ali, essa foto aqui a gente vê que é de um Chambo mesmo, que é de uma formação real. Agora essa outra, isso daqui, gente, olhem bem, é uma bolha de sabão. Alguém fez uma bolha de sabão daquelas bem grandonas, com aqueles equipamentos de bolha, e os caras tiraram a foto das bolhas de sabão. E ele ainda fala assim, ó, curiosos, pássaros voando perto do anel, perto disso aqui. Claro que não estão voando perto, os pássaros estão lá em cima, isso daqui está bem embaixo. Na verdade, é uma montagem escrota com uma bolha de sabão. Os caras querem fazer a gente crer que essa bolha de sabão é o mesmo fenômeno desta foto aqui. Na verdade, mais um hoax estúpido. E é como eu falei, os caras, eles trabalham com toda uma ideia de marketing, de propaganda, né? A Wicca, International Chemtrail Association, essa empresa nem existe, nada disso existe. O que existe deve ser um grupo de malfeitores criando desinformação. E aí é que está a grande pergunta, né? Criando desinformação para quê? Para que existe um interesse tão grande em enganar ativistas da geoengenharia? Bom, eu só tenho uma resposta para esse tipo de coisa. Eles não querem que nós, ativistas da geoengenharia, cheguemos à verdade sobre a geoengenharia. Sim, as trilhas existem. O céu está sendo cortado por trilhas permanentes. Isso é um fato. As pessoas começam a pesquisar e caem naquele mito folclórico. Ou seja, os caras criaram uma piscina de desinformação que, quando a pessoa vai tentar entender o que é a geoengenharia, ela cai nessa piscina, nessa areia movediça, né? E não consegue mais se livrar dessa bola de desinformações que é a mitologia acerca da geoengenharia, né? É tudo para criar a ideia na sua mente de que existe uma conspiração global
que pulveriza agentes químicos na atmosfera do mundo todo, visando o controle climático, né? Aqui mais uma foto de Mammatus Clouds, né? Pelo amor de Deus, gente, olha só, uma foto clássica de Mammatus Clouds, como eu já mostrei para vocês aqui, ó. Foto clássica. Oh, é demais mesmo da conta.